E o churrasco ele é feito quando? No verão. Então, são produtos de frango que têm uma venda muito maior no verão. E não, ele tem uma sazonalidade diferente do peito e diferente da coxa, que vende bem o ano inteiro. Tá? E o melhoramento genético mirou nessas características. Então, ele mirou o quê? Para que se tenha uma ave com musculatura do peito bem profunda, que significa uma maior espessura desse peito, né, dessa carne do peito, maior também volume de carne nas coxas, tá? Isso tudo a preços acessíveis, porque esse também é o grande pulo do gato na questão do frango, né? É o seu preço acessível, né? Ser uma proteína barata, né? Não é barata, mas ela é uma das mais baratas que se tem no mercado, só perde para o ovo, tá, gente? E além disso, além do melhoramento genético ele ter sido feito, né, para o que o produtor queria, né, para o que o produtor não, o consumidor gostaria de consumir, também foi feito para o que a indústria quer. Ou seja, a indústria quer maior giro num galpão. Um galpão que faz lá 8 criadas por ano, ele quer fazer 9, ele quer fazer 10 se der. Né? Então ele quer otimizar o uso do espaço. Então a indústria também focou no que chama de precocidade, ou seja, que o frango atingisse o peso de abate o mais rápido possível. Por isso que a gente saiu lá de 105 dias e hoje a gente tem 36, 42, depende do peso que o abatedouro quer. Tá? Então a indústria quer o quê? Precocidade, que significa maior giro, melhor utilização da infraestrutura, ou seja, utilizo aquela mesma infraestrutura que é caríssima para produzir um maior número de aves. Isso significa produzir um maior quilos de carne por metro quadrado ao longo de um ano. Tá? A indústria também quer uma ave que ela coma pouco, porque a ração é muito cara para a indústria. Né? A ração corresponde a 70% dos custos da indústria. Então, ela quer uma ave que coma pouco e que converta essa pouca ração que ela come em carne. Tá? Isso é uma outra coisa que a indústria quer. Além disso, tá? Quanto mais pesado é um frango entrando dentro do abatedouro, significa que aquele abatedouro vai produzir mais carne, tá? Por funcionários e por hora dele funcionando. E isso também gera economia. Tudo isso que eu estou falando gera economia para a indústria, tá, gente? E, inclusive, essa economia da indústria, essa otimização do processo na indústria, pela indústria, ela acaba também fazendo com que a carne seja mais barata no mercado. Se o frango fosse abatido mais leve, né, ele precisasse ficar mais tempo no galpão, com certeza o preço dele seria muito mais alto do que é hoje. Tá? Então a indústria também quer isso. E quando a gente fala de genética, eu não vou explicar detalhadamente para vocês, mas a avicultura é uma atividade em cadeia. A gente tem diferentes níveis, tá, numa pirâmide de genética, onde a gente tem as linhas puras, ou a ave que a gente chama de pedigree. Embaixo delas, né, o pedigree, que é a raça pura, cruza com uma outra raça pura, gerando o que a gente chama de bisavós. A bisavó cruza com a outra bisavó, gera o que a gente chama de avós. Tá? As avós cruzam uma com as outras e geram o que a gente chama de matrizes. E as matrizes cruzam uma com as outras e gera o que a gente chama de animais comerciais. No nosso caso aqui é o frango de corte. Então, uma fêmea pedigree, tá? Ela vai gerar em torno de 3 milhões de frangos de corte ao longo da vida dela produtiva. Então, isso para vocês terem uma ideia de escala, tá? Eu já trabalhei na pirâmide inteira, né? Assim que formei, eu já fui trabalhar com isso, já trabalhei com frango de corte também, ainda trabalho. E para vocês terem uma ideia, né, o melhoramento genético ele é feito aqui em cima, nessas linhas puras, nesses pedigrees, tá? E quando a gente melhora uma linhagem genética, para que essa característica que a gente melhorou lá no topo da pirâmide
chegue à base da pirâmide, que é o frango de corte, leva entre 3 a 4 anos. Tá? Só para vocês entenderem o ciclo do melhoramento genético, ele é muito lento. E muitas das vezes o problema aparece só aqui embaixo, e a gente precisa melhorar aqui em cima. Então, a cada 3, 4 anos, geralmente a gente está resolvendo os problemas que afligem determinadas linhagens genéticas, né? Problemas que estão relacionados com a genética. Tá, gente? A gente acaba resolvendo dentro de 3 a 4 anos. Tá? E isso é uma coisa, quando eu formei, o problema, por exemplo, era síndrome da morte súbita ou síndrome ascítica. Hoje, praticamente, você não vê isso a campo, mas você vê o peito amadeirado, o peito com muito colágeno. Então, tudo isso são problemas genéticos, são síndromes metabólicas que a gente vem resolvendo. Não vou explicar isso aqui também profundamente, mas isso é basicamente um esquema de cruzamento, tá? Onde é a mesma coisa que aquela pirâmide, só que com um maior nível de detalhes. A gente, para fazer um frango de corte, a gente precisa selecionar a característica ganho de peso, tá? Em toda a linha de cruzamento dos machos, tá? O que é a linha de cruzamento dos machos? É a linha de cruzamento para que a gente tenha o macho matriz. E a gente tem uma outra linha de cruzamento que vem lá das bisavós, a gente vem fazendo cruzamento selecionando a postura e também ganho de peso para que seja gerada uma matriz fêmea. E essa matriz macho cruza com essa matriz fêmea, dando origem ao frango de corte. Tá? Existem vários detalhes ali que eu não vou aprofundar, trabalho com isso também já. Quem tiver maior curiosidade sobre isso, a gente troca uma ideia, até pessoalmente, aí pela Rural. Tá? E ao longo dessa pirâmide de melhoramento, basicamente lá nas linhas puras, tá? A gente faz seleções nas aves. E como que a gente seleciona? A gente faz seleções de conformação, fiz muito isso, onde a gente apalpa ave por ave, por exemplo. Hoje é dia de seleção de peito. A gente vai apalpar a musculatura do peito da ave e vai ver. Tem alguma ave que tem um lado do peito mais desenvolvido que o outro, ou tem a quilha torta? Essas aves são separadas e elas não são destinadas à reprodução, tá? A gente também faz a seleção dos pés, vendo a conformação dos pés, se a ave tem dedo torto, não tem dedo torto. Por que isso é importante? Porque uma ave que tenha problema locomotor, ela pode passar essa característica para um descendente dela, e o frango de corte lá no campo, quando começar a ganhar peso, as patas não suportarem o próprio peso dele, e ele começar a ter dificuldade de se alimentar e ganhar peso. Isso vai influenciar o lote negativamente. Então, a seleção de pés, de conformação de pés, a gente faz nas linhas puras, nas bisavós, né? Lá em cima, naquela pirâmide do melhoramento. A gente também faz a seleção de coxas, a gente apalpa a coxa para ver a musculatura. As que tiverem diferenças de desenvolvimento, a gente também separa e não deixa se reproduzir. Além da seleção de peso e também do índice de conversão alimentar, que inclusive é esse teste que está na foto aqui atrás. Esse aqui é um teste de conversão alimentar, tá? Onde a gente vê o quanto a ave come de ração para ganhar e quanto ela precisa comer para ganhar 1 quilo de peso vivo. E aqui eu botei algumas linhas puras, tá? Que foram utilizadas para a produção do que a gente tem hoje, né? Em relação ao frango de corte. A gente tem essa raça que é chamada de Cornish, como vocês veem, ela é branca, lembra muito o frango de corte, tem um peito bem largo, uma perna relativamente curta, tá? Ela foi utilizada. Outra que foi utilizada, a Plymouth Rock barrada, que é o famoso carijó, tá? Também foi utilizado como linhas puras, é uma ave que ganha muito peso, essa ave chega a quase 6 quilos. Essa ave da foto tinha 5 quilos e alguma coisa, eu lembro dela. Eu até tirei foto porque eu achei ela muito grande. Gente, essa minha cara aqui desanimado, é porque isso aqui foi 2010, recém-formado, eu já tendo que tomar banho a menos 5 graus lá em Santa Catarina para entrar na granja. Eu tomava vários banhos por dia, que era a granja de melhoramento. Uma outra raça que foi utilizada na formação do frango de corte, na genética do frango de corte que a gente tem hoje, é a Plymouth Rock branca, que também ela é branca, pesada, tá? E todas essas que eu estou falando aqui, que a gente está citando, elas são péssimas de colocar ovo. Elas são muito boas de ganho de peso, são bem pesadas, mas são ruins de postura, tá?
A gente também tem essa New Hampshire, que também foi usada, tá? E várias outras raças. Tem a Sussex também, que, se não me engano, é uma raça inglesa, também foi usada, branca, né? Essas aves eu tinha todas lá nessa grande melhoramento genético que eu trabalhei. Todas essas raças estavam lá. E no final a gente foi cruzando essas raças ao decorrer de décadas, recruzando as raças que eram geradas já dos cruzamentos anteriores, tá? Até chegar no que a gente tem hoje e que a gente continua cruzando entre elas para que isso melhore mais ainda para um futuro já próximo. Então, o que a gente tem hoje? A gente chama essas aves de frango de corte que a gente tem de híbridos comerciais, tá? Que é uma ave com a pelagem branca, pele branca também, tá? Que a gente também faz melhoramento baseando a cor da pele, e a pele, no caso dessa frango de corte, é branco, tá? Pés relativamente curtos, porque o pé é um produto que tem baixo giro e baixo valor de mercado, e tem olhos azuis. Essa é uma das características. Se você olhar todas as raças que eu mostrei antes, nenhuma delas tem olhos azuis, tá? E essa característica aqui do frango é exatamente o que atende o mercado atualmente. Beleza, agora a gente vai para a ambiência. Espera rapidinho que eu minimizei. Pronto, agora vamos lá. Agora a gente vai para a ambiência, tá? Ambiência, gente, são todas as ações que a gente toma dentro de uma granja para que para nós fornecermos às aves as melhores condições ambientais, tá? Então, basicamente, a parte de bem-estar, né, tá na temperatura correta, tá na lotação correta do galpão, ter uma boa ventilação, uma boa umidade relativa do ar, ter uma cama de qualidade. E quando a gente fala em ambiência fala muito de infraestrutura de galpão, né? Está muito correlacionado, tem a questão do manejo das pessoas, né, envolvidas ali, dos colaboradores, mas também tem muito essa questão da infraestrutura do galpão. Então, por isso que eu chamo muito para infraestrutura quando eu falo de ambiência, né? E nessas fotos eu coloquei, isso que a gente chama de inlet, que é onde o ar entra em galpões de pressão negativa, tá? Esses aqui são os exaustores, que também fazem a pressão negativa dentro do galpão. Essa estrutura são esses exaustores, porém, exaustores não, é a placa evaporativa, que fica na extremidade oposta dos exaustores, né? E essa placa evaporativa ela abre e fecha de acordo com a temperatura dentro do galpão, assim como os inlets, tá? Assim como os inlets, eles vão abrindo e fechando de acordo com a temperatura. Se a temperatura estiver muito alta, eles abrem e aumentam a renovação do ar, né? E o exaustor arma também maior número de exaustores. E isso vai regulando tanto a temperatura quanto a umidade, porque nessa placa evaporativa passa água também. Então esse ar, além dele ser resfriado, ele é umidificado. E isso é tudo controlado atualmente por computadores, mesmo por sensores dentro do galpão. Tá? Todas essas fotos aqui eu mesmo que tirei nas minhas andanças aí. Querem ver como a infraestrutura é importante? Né? A gente olhando um galpão esse é um galpão de pressão negativa, ele é de uma empresa de exportação de aves, tá? Essa empresa, ela praticamente tudo que ela bate no Brasil, ela exporta, não fica nada no mercado interno. E olhando assim, tudo perfeito, né? E é uma granja que a gente chama de pressão negativa. Então ela tem exaustores de um lado, que fazem a pressão negativa, enquanto do outro lado a gente tem as placas evaporativas e os inlets aqui, em toda a extensão do galpão na lateral. Olhando aqui está tudo certo. E realmente a posição das aves estão certas dentro do galpão. Elas estão bem espalhadinhas, tudo bonitinho. Mas quando a gente bota uma câmera termográfica, olha o que a gente vê. Um lado do galpão é muito mais quente do que o outro lado do galpão, né? Isso, num galpão de pressão positiva, traria grandes problemas, tá? Significa que essa granja ela foi construída no sentido norte-sul e não leste-oeste.
e sentido norte-sul a gente não recomenda a construção de granja. O sentido é sempre leste-oeste, para que o sol corra por cima do telhado da granja, nunca pelas laterais. Porque acontece isso, um lado do galpão pode ficar mais quente que o outro, fazendo com que as aves se amontoem do lado oposto. Por que não deu problema nesse galpão? Ele foi construído na direção errada. Tá? E um galpão desse, gente, são 2 milhões de reais. Tá? Orientaram na construção errada. Mas por que não deu problema nesse galpão? Porque esse galpão ele é todo automatizado e a temperatura se autorregula. Então ele está o tempo inteiro, o equipamento tendo que trabalhar para manter a temperatura dele homogênea em todo ele. Tá? Aqui, essa foto é a mesma coisa, só que aqui, ó, eu botei a câmera termográfica mostrando a importância da cobertura lateral de árvores na granja. Dá para ver aqui, ó, o caule, né, a sombra que o caule das árvores fazem na cortina do galpão, em uma área aqui que não tem, né, cobertura, batendo 43 graus. Então a gente recomenda também, né, plantar árvores nas laterais do galpão para fazer essa sombra nas laterais do galpão. Aqui eu mostro, por exemplo, um problema que eu vi lá sendo feito, que aconteceu quando eu estava na propriedade, por uma ordem superior, né, do fomento, foi mandado liberar pintinhos, liberar espaço para os pintinhos no galpão. Só que para você liberar espaço, a cama tem que estar aquecida, porque o pintinho ele não tem ainda uma capacidade de termorregulação adequada. Então você acaba aquecendo, você tem que manter a cama quente para que o pintinho não perca calor pela pata. E aí, por uma ordem superior, mandaram abrir espaço para as aves sem terem aquecido a cama. Então a cama aqui batendo 29 graus, pontos aqui provavelmente de 27, 26, enquanto essas aves aqui deveriam estar a 31, 32. Tá? Isso também, só mostrando para vocês, né? Essa foto também foi eu que tirei na termográfica. E aí vocês falam, Ramon, mas uma granja que é toda eletrônica, né? Ela depende de energia elétrica. Sim, senão, quando falta energia elétrica, as aves vão sufocar dentro do galpão, certo? Certo. Só que elas também têm um sistema para quando falta energia elétrica, elas abrem a cortina de forma automática. Tá vendo? E também aconteceu quando eu estava lá na propriedade. Tá? Para que as aves não morram sufocadas, para manter ali a temperatura. Essas aves é a primeira vez que elas veem a luz do dia, só nessa circunstância. É claro que em aves criadas dentro desse sistema, só o fato de ver a luz do sol assim já diminui o desempenho delas, diminui o desempenho do lote ao longo da vida delas aí, desse lote específico. Aqui eu mostro, por exemplo, a intensidade luminosa que a gente trabalha já quando o frango já tá no peso certo de abate, está na idade do peso certo. A gente diminui bem a luz para deixar eles bem menos agitados. Tá? Esse frango já estava na época de tirar eles, esse aqui. Né? Já estava na época de tirar eles. Então a intensidade luminosa é muito baixa. Tá? Para estimular pouco a ave. Aqui eu boto as fotos dos painéis, são os painéis que regulam todo o galpão, né? A gente faz uma programação neles e eles vão seguindo aquela programação, né? Então a gente regulou, a temperatura tem que ficar tal com tal idade, ele vai lá, está contando os dias ali, já regula para aquela situação. Tem que armar exaustor assim, assim, assado, abrir inlet tantos %, com tal idade, isso tudo é o veterinário que regula, tá, gente? Aqui eu mostro um outro painel desse de controle, mostrando, ele mostra temperatura, umidade, quantidade de CO2 em ppm dentro do galpão, né, temperatura mínima, máxima, enfim. Ele até o consumo de água e de ração, ele mostra se ele estiver conectado ali. E também a pressão dentro do galpão, ele mostra, que é muito importante. Né, isso aqui eu também tirei foto nessa propriedade que era toda automatizada, mostrando a temperatura, a umidade, a pressão do galpão em pascal. Essa pressão ela garante que o ar ele vai estar entrando na pressão correta dentro do galpão e vai estar ventilando de forma adequada o galpão, então mantendo a temperatura e a umidade do ar.
e também a pressão de oxigênio de CO2, umidade aqui 75, pressão 32 pascais, que é o que a gente trabalha. Inclusive, esse galpão ele dá também, porcentagem de abertura do inlet, da renovação de ar, né, o consumo de água do lote no dia e também a pressão de CO2. Até para voltar lá nessa propriedade, mostra aqui a idade e o consumo de água do lote em dias, nessa idade em dias, mostrando como que é o consumo, como ele vai aumentando. No caso, esse lote aqui teve um problema sanitário que fez com que ele diminuísse o consumo, tá com 7 dias, inclusive. Esse sistema, ele também regula a intensidade, nesse caso a temperatura e umidade, mas vai aparecendo de intensidade luminosa. Ele também regula aqui de acordo com os dias, né, de vida da ave, você dentro da programação. E também aqui a intensidade do brilho, também relacionada à idade, a intensidade do brilho das lâmpadas. Até isso a gente controla num galpão desse de pressão negativa. Tá? Uma coisa que é muito importante a gente frisar é que esses frangos de hoje em dia, essas raças que a gente tem hoje em dia, para a gente realmente tirar todo o potencial da genética delas, a gente tem que trabalhar com tecnologia de ponta. Tá? Então galpão de pressão negativa, controle de luminosidade, controle de temperatura, umidade, ventilação, pressão de CO2, amônia também. Então é muito detalhado para a gente conseguir realmente ter todo o potencial ali do frango, expressando aquele potencial genético dele. O outro pilar muito importante, e é o que a gente conversa muito na Rural, quem já está no dia a dia comigo aí, é a sanidade. E quando a gente fala de sanidade, a gente não tem como falar de sanidade, não falar do Plano Nacional de Sanidade Avícola, que é uma lei do governo federal, tá? Uma lei não, um conjunto de leis que fala da parte de avicultura, falando quais são as vacinações obrigatórias, quais são os monitoramentos obrigatórios, o que se faz quando diagnostica determinadas doenças, está tudo descrito lá no PNSA. Existe também o monitoramento interno das empresas, tá? E quando também te fala de sanidade, a gente acaba entrando em biosseguridade, que é um conceito importantíssimo, tanto em avicultura quanto também em suinocultura. Tá? Inclusive, a biosseguridade, ela possui 3 níveis: nível primário, secundário e terciário, onde o primário é o nível basicamente conceitual da biosseguridade, tá? Falando o que é a biosseguridade, aquela coisa bem conceitual. O nível secundário está relacionado também à infraestrutura, assim como a ambiência, tá? E o nível terciário da biosseguridade são os funcionários da empresa trabalhando respeitando aquelas orientações técnicas em relação a não visitar parentes que tenham aves ou que tenham suínos, coisas como se realizar uma vacinação, o procedimento correto para se realizar uma vacinação, desinfecção de veículos, como que é feito o processo de desinfecção de veículos, os banhos que são necessários serem tomados na granja, a troca de roupa, que é necessária também quando você vai de um lote para o outro. Então, isso é o nível operacional, que são as pessoas, né? Nível estrutural tem arco de desinfecção, ter a cerca, enfim, a tela do galpão, que tem que ser de 1 polegada. Por exemplo, aqui a gente está dentro do nível tanto primário quanto secundário, tanto do nível conceitual quanto do nível estrutural. Essas granjas realmente existem, tá, gente? Essa imagem aqui do Google Earth é do matrizeiro da BRF, da Perdigão, fica na cidade de Catanduvas. Eu morei lá, não trabalhava nessa granja, mas era próximo da minha casa. E a granja, basicamente, toda essa área aqui, se vocês olharem, tem um padrão, tá? Todos os galpões construídos, tá? De leste a oeste, o norte aqui é para cima, leste a oeste. A cada 5 galpões, tá? Existe uma cerca que não dá para ver, mas eu sei que tem porque está na lei, tá? Existe uma cerca em volta com uma barreira sanitária. E a gente chama isso aqui de núcleo de produção, tá?
Cada núcleo de produção é uma unidade epidemiológica, né? São aves de mesma idade, origem e submetidas ao mesmo manejo. Então, aqui tem umidade, aqui vai ter outra idade, outra origem e assim vai. Aqui é onde ficam as matrizes, as mães e os pais dos frangos de corte, tá? E aqui eu mostro outras granjas também. No caso, essas outras duas propriedades aqui são da Globo Aves, uma empresa que eu trabalhei. Isso aqui também é um matrizeiro. Inclusive, se vocês olharem, tem florestas entre os núcleos de produção. Essas florestas, por exemplo, trabalham como grandes filtros de ar, né? Quando o vento entra, o vento poderia passar por dentro do galpão e levar partículas, né, virais ou bactérias para o outro galpão do lado, do núcleo ao lado. Mas isso não acontece porque a floresta quebra a velocidade do vento, fazendo com que essas partículas se precipitem dentro dessas florestas. Então, elas funcionam como grandes filtros. É por isso que se tem, geralmente, a segunda atividade das granjas é essa área florestal. Se vocês olharem, está tudo desmatado aqui em volta, mas a área da granja está toda reflorestada. Tá? Isso é normal em avicultura. Que eu mostro outras estruturas, como a cerca ao redor do núcleo de produção, né? As cercas. Mostra que o ideal é que o piso do galpão seja de alvenaria, para ser de fácil lavagem. Na grande maioria das vezes não é, tá, gente? Mas a gente recomenda que seja. E aqui, basicamente, fala um pouco de PNSA, né? Que ele é composto por várias instruções normativas, que são leis, e ali vai falar dos monitoramentos oficiais, vacinações, notificações de doenças, e o monitoramento interno da granja, que é a rotina ali, tá? Acompanhamento diário de mortalidade, do ganho de peso, no caso é semanal, necrópsias, que é realizada pelo técnico, pelo veterinário, quando ele visita o lote, o cronograma de monitoramento, né, que também é rotina da propriedade, o controle de fluxo de pessoas e veículos, as barreiras sanitárias, como aqui nessa foto. Aqui tem uma barreira sanitária, essas grandes são de frango de corte, essas da imagem. Aqui a gente tem uma barreira sanitária para pessoas, aqui está cheio de cal aqui dentro, e aqui do lado a gente tem um arco de desinfecção, que é uma barreira sanitária para veículos. Tá? Muito importante porque ambas funcionam para evitar o carreamento, tá, de vírus ou de bactérias que sejam patogênicas para as aves. E a cerca também impede, né, a entrada de fluxo descontrolado, tanto de pessoas quanto de animais ali na produção. E mesmo assim, gente, dá problema, tá? Como essas fotos aí. Nesse caso aí, essa granja tinha problema com artrite viral, tinha problema também, já teve problema de colibacilose, como vocês podem ver aqui na foto, esse coração cheio, com várias lesões fibrinopurulentas. Também, de vez em quando, tinha lá uma síndrome da má absorção causada pelo reovírus. Então, mesmo com a biosseguridade, todos os cuidados, mesmo assim ainda acontecem problemas, tá? Que a gente também deve levar isso em consideração. Se trabalha com alta densidade de alojamento de aves. E isso favorece muito, tá, os vírus e as bactérias de serem transmitidas de indivíduos para indivíduos. Então, a avicultura, a gente trabalha na prevenção sempre, porque uma vez instalada a doença num lote, numa ave que seja, aquilo vira um efeito cascata e aquilo rouba, né, rouba do desempenho final da ave. Então, e só que ela vai continuar tendo o mesmo gasto, o mesmo custo para a empresa. Tá? Então, a biosseguridade é importantíssima quando a gente fala da sanidade. E o último pilar, que muitas das vezes as pessoas não entendem, que é a nutrição. Até porque a gente que é veterinário, a gente não tem uma formação em nutrição muito pesada, como, por exemplo, a galera da zootecnia. Então, isso é uma área que muitas das vezes a gente fica a ver navios e a gente acaba tendo que buscar o conhecimento por fora, tá? E quando a gente fala de nutrição de aves, gente, é importantíssimo, porque é uma área de alta tecnologia. A parte de estrutura e de nutrição é alta tecnologia mesmo. Tá? E quando a gente pega a ração de um frango, a gente tem alguns componentes ali que são obrigatórios, né? Por exemplo, o milho. Milho é a fração energética da ração, tá? A soja é a fração proteica. A gente também coloca alguns aminoácidos essenciais ali em maior quantidade, tipo lisina ou metionina, tá?
e a gente coloca um composto chamado de pré-mix. E dentro do pré-mix, que a taxa de inclusão dele é bem baixa, né? Se eu não me engano, são 12 quilos por tonelada, é bem baixo mesmo, tonelada de ração, tá? E dentro do pré-mix a gente tem o ajuste fino da ração. O que é o ajuste fino? Aminoácidos que são essenciais para o desenvolvimento da ave, mais, né, aminoácidos essenciais, vitaminas, que são compostos também em pequenas quantidades, minerais, também em pequenas quantidades, e aditivos. É aí que está o hormônio. Não, gente, não é aqui que está o hormônio. Os aditivos, né, existem vários. Então, existe um aditivo que a gente chama de promotor de crescimento. Aí, é hormônio. Não, gente. O promotor de crescimento, ele é um antibiótico. Tá? Eu vou explicar isso mais à frente para vocês. Também a gente coloca enzimas, como, por exemplo, a fitase. Tá? A fitase, ela aumenta a retenção de nitrogênio pela ave, para que a ave consiga pegar esse nitrogênio e utilizar na formação de novos aminoácidos, que ela produz também alguns aminoácidos. Tá? Também existem os ácidos orgânicos que ajudam a gente a controlar a microbiota intestinal, junto com o promotor de crescimento. E também o pró e o pré-biótico, que a gente também utiliza muito a campo. Tá? Então aqui eu coloquei essa fórmula. Pô, complicado. Não, eu só coloquei essa fórmula aqui para dizer o seguinte para vocês. Conforme a ave ela é jovem, ela precisa de muito mais proteína, tá? Muito mais proteína e pouca energia. Então a ração ela vai ter muito mais soja quando a ave ela é mais jovem. E conforme ela vai pegando idade, a gente vai diminuindo a soja e vai aumentando o milho. A ração, a energia e proteína elas são inversamente proporcionais quase na ração, né? Conforme a ave é jovem, é muita proteína na ração e baixa energia. Conforme a ave vai ganhando idade, essa energia ela vai aumentando na ração e a proteína vai descendo. Tá? Isso é uma coisa que a gente já sabe, né? Desde sempre. Também é muito importante a gente trabalhar dentro do conceito, tá? Que é o conceito de proteína ideal, que é basicamente dosar os principais aminoácidos ali e usar eles de uma forma cirúrgica, porque isso faz com que a ração seja mais barata e também faz com que a gente desperdice menos aminoácidos, né, gerando aí mais lucro para a empresa, inclusive diminuindo os custos de produção. Isso vai refletir lá no preço, na gôndola. E a gente usa muito a lisina como exemplo, né? Porque ao longo da vida da ave, basicamente a necessidade de lisina ela se mantém constante. Então a lisina está dentro do conceito de proteína ideal, tá? Mas não só a lisina, como a metionina e também a treonina. Também está nesse mesmo balaio de gato aí. Tá? E uma coisa que é muito importante é a gente trabalhar com vários tipos de rações ao longo da vida da ave. Então, quanto mais rações a gente trabalha, mais formulações a gente trabalha, variando ali os níveis nutricionais, mais vezes a gente consegue suplementar na ave os nutrientes que ela precisa, acertar mais vezes na demanda dela. E isso faz com que a gente consiga tirar o maior desempenho dessas aves em questão de ganho de peso, tá? E além disso faz com que a gente desperdice menos aminoácidos na formulação da ração. Então, hoje um frango de corte ele trabalha aí com 5 tipos de ração ao longo da vida dele. Né? Na fase existe a ração que a gente chama de pré-inicial, que ela é pequenininha, ela tem todas elas têm uma granulometria específica, tá? Mas a pré-inicial é bem pequenininha, é um palletzinho bem pequenininho, e a gente dá ela entre 1 a 7 dias de vida. A inicial é de 7 a 21 dias de vida. A crescimento 1 é de 21 a 33 dias de vida. A crescimento 2 de 33 a 42 dias. E depois, se a gente criar essas aves por mais de 42 dias, a gente dá a ração final. Claro que isso varia de empresa para empresa, dependendo da faixa de peso que se queira tirar as aves. Mas só mostrando para vocês que existem diferentes tipos de ração ao longo desses 42 dias de vida de um frango de corte. Tá? Uma coisa muito importante é o equilíbrio da microbiota intestinal. Isso é algo hoje que está sendo muito estudado, tá? Que a gente já chegou no nível que o melhoramento genético já está desacelerando
e a gente precisa melhorar a digestão das aves, a gente precisa eliminar agentes patogênicos ali que causam problemas intestinais, que também roubam do desempenho do animal. Tá? Então, existe uma microbiota em equilíbrio, onde a gente vai ter pequena quantidade de Clostridium e de Escherichia coli, e alta quantidade de lactobacillus, bifidobactério e Rhinococcus. Porém, essa microbiota ela pode entrar em desequilíbrio e entra em desequilíbrio com constância, assim, com frequência em granjas, e a gente acaba tendo que intervir. E essa microbiota em desequilíbrio é quando a população de Clostridium aumenta muito e também de Escherichia coli. Tá? Isso é relativamente comum em avicultura de corte, principalmente por conta da densidade de alojamento, tá? Que favorece muito a proliferação, muito ali a manutenção dos esporos de Clostridium perfringens no ambiente. E o Clostridium perfringens, quando ele começa a causar lesões dentro do intestino da ave, ele está sempre junto também com coccidiose e causam quadros assim de hemorragias intestinais violentíssimas. Eu até poderia ter botado aqui, eu nem botei vídeo, mas poderia. E as aves emagrecem, e você dando ração, elas param de comer, e é complicadinho de reverter. Então, acaba que a indústria, por saber que existe uma grande possibilidade de desenvolver clostridio nas aves, ela entra com tal promotor de crescimento, que é exatamente essa lista aqui, né? Mas existem promotores de crescimento que já foram banidos da avicultura, como a lincomicina, a bastracina de zinco, a bastracina de metileno, a colistina, que é uma polimixina importantíssima utilizada no hospital, minha tese foi com isso, a tiamulina, a tilosina e a vigamicina. Os outros, a enramicina, a flavomicina, o quinol, todos os outros estão liberados para serem utilizados na avicultura, tá? E basicamente, esses promotores de crescimento, eles são colocados em pequenas concentrações na ração, né, abaixo do que a gente chama de concentração inibitória mínima, lembrem lá da bacteriologia, né? E a gente sabe, na literatura, que trabalhar com antibióticos abaixo da concentração inibitória mínima é exatamente o ambiente ideal para a seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos, tá? Esse foi o tema da minha tese, inclusive. Na época da minha tese, a colistina ainda não tinha sido bloqueada, tá? Então, a forma de utilização do antibiótico como promotor de crescimento, como aditivo, é abaixo da 5, como eu já falei, tá? E outra, ele ajuda no controle da enterite necrótica. E você pode usar promotores que vão controlar as gram positivas e promotores que controlam as gram negativas. Aí depende qual é o seu problema na área que você atende, na área que se formula a ração, né? Na área realmente na empresa. Você pode ter problemas de um ou de outro. E aí você usa um promotor ou outro, né? Para gram positivos ou para gram negativos. Agora, o promotor ele é importante, gente, pela seguinte situação. Numa ave saudável, se você pegar uma ave saudável, a gente vai ver vários pontos de inflamação ao longo do tubo gastrointestinal dessas aves. E o que acontece quando a gente tem várias inflamações ao longo desse tubo gastrointestinal? A camada mucosa, o epitélio da camada mucosa, ele aumenta, ele fica mais alto. E no que ele fica mais alto, dificulta a absorção de nutrientes da ração. Quando a gente usa o promotor de crescimento, essas inflamações elas não vão ocorrer, ou vão ocorrer em menor quantidade. E aí, o que vai acontecer com o epitélio? Ele vai ficar mais fino, mais delgado. E esse epitélio mais fino, mais delgado, facilita a absorção dos nutrientes da ração. Então é por isso que, inclusive, eu vou mostrar uma tabela para vocês, vou pegar agorinha, mostrando que lotes que usam promotor de crescimento têm um desempenho muito melhor e uma taxa de mortalidade, inclusive, muito menor. Inclusive, isso é uma coisa que se discute muito, a retirada dos promotores de crescimento, né, desses antibióticos, porque pode gerar um problema de saúde pública,
que está selecionando bactérias ali, populações bacterianas resistentes a antibióticos na produção animal, no caso, mas se a gente tirar o promotor de crescimento, as aves vão perder desempenho. E no que elas perdem desempenho, vai ser mais caro de produzir o quilo da carne. E sendo mais caro de produzir, vai ser mais caro também para a população comprar. Então, existe uma discussão hoje bem acalorada em relação aos promotores de crescimento. Tá? Isso daí já expliquei para vocês. Isso aqui eu botei só para vocês verem o tamanho da problemática, tá? Ah, Ramon, isso aí Pô, não tô entendendo nada. É o seguinte, gente, cada linha dessa aqui, ó, cada linha é uma bactéria diferente, tá? Cada linhazinha dessa aqui. E olha só, toda essa linha preta aqui, essa coluna preta vertical, aonde está preto significa que essas determinadas bactérias aqui, cada uma linha dessa aqui é uma bactéria. Aqui, ó, isso aqui é uma bactéria, aqui é uma outra bactéria, assim vai. E aqui onde está preto, exatamente as bactérias que apresentaram resistência à polimixina B, que é um antibiótico de uso assim, de uso em UTI. É o último antibiótico de eleição para controle de gram-negativas em CTIs, em UTI, gente. Em hospital humano. Esse resultado é de 2018, tá? Não tem tanto tempo, não. E olha isso aqui, praticamente, eu lembro que eu tive uma prevalência de resistência de, tipo, 80% das minhas cepas foram de Escherichia coli, de aves, foram resistentes a esse antibiótico, né? Mostrando um problema. Tá? Isso mudou um pouco, né? Mas ainda assim é um problema. Tá? E cada coisinha dessa preta significa um antibiótico, uma classe de antibiótico diferente, tá, gente? Que a bactéria foi resistente. Tá bom? Mas existe também um movimento no mundo para a retirada, tá, dos promotores de crescimento. Os Estados Unidos está bem avançado nisso. Tá? Hoje, nos Estados Unidos, a gente tem em torno de 60% dos frangos sendo produzidos sem a utilização de promotores de crescimento. Tá? Aí vocês perguntam, tá, Ramon, mas e aí, o que se faz quando você tira o promotor? Aí você tem que utilizar outros mecanismos de controle de microbiota intestinal, como, por exemplo, dosar melhor um probiótico, um pré-biótico, utilizar os ácidos orgânicos, tá? De uma maneira mais inteligente, controlar melhor as questões de cama, qualidade da cama das aves, qualidade da água, qualidade da ração, ter medidas de biosseguridade também mais adequadas, tá? Então, é uma série de outras coisas que precisam ser investidas. Nessa tabela aqui eu mostro basicamente, né, a gente está terminando já, pessoal, mostrando aqui, ó, uma granja com promotor de crescimento, a mortalidade, 4% do lote. Numa granja sem promotor de crescimento, a mortalidade, 12%, ou seja, aumenta em muito as perdas. Olha a idade, olha o peso do abate com o promotor de crescimento e olha o peso do abate sem o promotor de crescimento. Tá? Olha a idade em dias com o promotor de crescimento e a idade em dias sem o promotor de crescimento. Tá? Então, existem diferenças. Ó, peso médio com promotor de crescimento, peso médio sem promotor de crescimento. Então, mostra que o promotor é uma ferramenta importante, mas a gente tem esses problemas aí relacionados à saúde pública que estão sendo levados em consideração. Na verdade, a indústria ainda busca... A gente ainda busca resolver isso. A gente está buscando. Tá? E aqui, gente, eu mostro para a gente ir encerrando, né? Já. Até passei um pouquinho aí. Mostrar para vocês, isso é um galpão que eu tirei foto, tipo, pintinho tinha sido alojado. Esses pintinhos aí já tem em torno de 3, 4 dias. Dá para ver ali mais ou menos no tamanho deles. Tá? Com 7 dias, eles já estão maiorzinhos assim. Com 10 dias, eles já estão assim, entre 10 a 13 dias eles estão assim. E com 36 dias eles estão assim. Né? A gente fala que formou o tapete branco na granja. Tá? Quando chega nessa fase do lote, a gente fica muito feliz, né? Vendo os parâmetros produtivos todos. Então, assim, eu sei que eu falei bastante, várias coisas,
né? Como eu disse, basicamente cada coisa que eu falei, cada tópico que eu falei aqui é uma aula de 2 horas, né? Então a disciplina de avicultura ela dá uma parte, a disciplina de sanidade avícola dá outra parte, né? Mas sempre a gente tem que juntar os conhecimentos. Por quê? Quando a gente está a campo, você vai ter que cruzar e cabecear a bola. Não tem essa de chama o nutricionista. Ah, não, chama o sanitarista. Não tem. Você, quando está a campo, você é os dois. Então, e muitas das vezes você ainda é psicólogo também de produtor. Então, esse é meu recado. Tá? Então, a resposta para vocês: tem hormônio? Gente, não tem hormônio. Tá? É um trabalho, é uma atividade em cadeia que eu sou extremamente apaixonado. Tá? Amo a avicultura, trabalho com isso há 15 anos, não me vejo fazendo outra coisa, fiz muitos amigos, né, nessa área, inclusive na foto aqui, ó, recém-formado, nessa primeira foto, tinha a idade de vocês aí, ó, tinha 23, 24 anos, lá em Santa Catarina, aí outras andanças aí, o pessoal que eu já formei aí, que hoje atende, tem ex-orientado meu que está na JBS, tem ex-orientado meu que está na Vibra, está indo para os Estados Unidos agora, tem ex-orientado meu que está na Rivelli, enfim, já outros estão no Mato Grosso, outro está em Goiás, e assim a galera vai, todos eles apaixonados também, assim como eu por avicultura, né? E de antemão, já gostaria aqui de me despedir da instituição, porque eu só vou ficar mais 2 semaninhas que eu vou dar aula, encerrou o período, acabou a minha história como professor na Rural por hora, tá, gente? Então, vou ficar só atendendo a campo. Então, aqui também é uma das minhas despedidas aí. Né? Despedi período passado, mas eu acabei ficando, mas agora eu não fico mais. O outro professor vai assumir a disciplina de sanidade avícola para o próximo período. Mas a gente continua rodando aí quem precisar, só entrar em contato. Eu tenho o Instagram profissional, Ramon Pimenta Vet, vocês adicionem lá, a gente conversa, responde todo mundo, enfim. E é isso. Beleza, gente? Então, muito obrigado aí por todos vocês, pela presença, e obrigado também à professora Valéria, que foi a professora de inspeção, né, de leite de pescado também, assim como é para vocês também. Agradecer muito ela também aí esses anos aí. Valeu! Obrigada, professor. Gostaria de agradecer a disponibilidade. Nós ficamos muito felizes em saber que o senhor estava super disposto a nos ajudar, nos ensinar um pouquinho mais ainda a aula. Enfim, galera que quiser fazer perguntas, só abrir o microfone e falar. Acho que ninguém mandou nada até agora. A Débora mandou uma aqui. Professor, você observa alguma resistência dos produtores quanto ao uso do promotor de crescimento? Débora, é o seguinte, eles se sentem muito mais seguros usando o promotor. Muito mais seguros, né? Porque o produtor, ele acha que é o seguinte, que medicamento é varinha de condão, farmágica. Né? Eles não têm esse nível de... Muitas das vezes, né, alguns têm, mas muitas das vezes não tem esse nível de esclarecimento ao ponto de você conseguir explicar algumas coisas que são mais complexas, e você acaba tendo que entrar em microbiologia, em genética, e isso acaba enrolando o meio de campo. Mas eles se sentem muito mais seguros utilizando o promotor na produção do que não utilizando o promotor. Pelo que eu vejo no estado do Rio, que é a área que eu atendo mais, gente, promotor aqui ninguém nem cogita tirar. Por quê? Infelizmente, as granjas no Rio de Janeiro, elas não têm uma boa biosseguridade. Então, o desempenho do frango seria extremamente impactado. E tem muita tecnologia da área de nutrição que é empregada no Brasil inteiro, mas que ainda não utilizam no Rio de Janeiro. Né? A avicultura do Rio de Janeiro está 40 anos atrasada quando você compara ela com a avicultura do Paraná, por exemplo, ou até de Minas. Você comparar Rio de Janeiro com Minas em questão da atividade de avicultura, Rio de Janeiro está 40 anos atrás. Está 40 anos atrás. Só tem galpão de pressão positiva,
uns problemas assim que você vê que, meu Deus, coisa básica, sabe? Coisa que a gente ensina em aula e tal, os caras fazendo, não vendo que aquilo está roubando o dinheiro deles. Mas o que eu te falo, Débora, é isso. É que aqui no Rio eu não vejo movimento para retirada de nenhum produtor, tá? E também acho arriscado aqui no Rio. Mas existem granjas Brasil afora que já teriam condições. Essas que eu mostrei já teriam condições. Outra pergunta, da Sofia. De que forma o médico veterinário responsável faz o controle de resistência antimicrobiana das aves sem prejudicar a produção? Com que frequência é feita a análise de coletas randomizadas? Sofia, não é realizado. Esse que é o X da questão. Agora que o Ministério da Agricultura está começando com um trabalho, tá, relacionado à resistência antimicrobiana. Agora, tá, mas esse trabalho não é realizado. Vira e mexe são publicadas normativas proibindo a inclusão na ração de determinadas bases, né, como promotor. Então, assim, por exemplo, beta-lactâmicos, já não se usa ele como promotor. Você pode usar um beta-lactâmico como terapêutico. Né? Eu tenho uma doença na granja bacteriana que o beta-lactâmico funciona. Você pode usar, mas não abaixo da concentração inibitória mínima. Só acima da concentração inibitória mínima. Isso é uma lei. Aí você pergunta, Ramon, mas é fiscalizado, é monitorado? Não. Esse é um problema. Não é monitorado. A gente tem um outro problema, que são um dos grupos de pesquisas aí que eu participo. A gente hoje monitora efluente de abatedouros de frango. Por quê? O abatedouro de frango é uma área que recebe aves de diferentes origens e com diferentes cepas que foram submetidas a diferentes antibióticos. Tá? E uma coisa importante, gente, o promotor de crescimento, o antibiótico, se fala muito em resíduo, em musculatura da ave, em gordura. Cara, não existe isso. Por quê? Os antibióticos que são utilizados, primeiro, a gente tira esse antibiótico, a gente faz o período de carência desses promotores. E segundo, os promotores de crescimento, eles não são absorvidos pelo intestino da ave, eles têm uma ação apenas dentro da luz intestinal. Tá? Então eles não deixam resíduo, mas mesmo assim a gente retira da ração ali uns dias antes do abate. Tá? Então, Sofia, o monitoramento quem faz são as instituições, né, no caso federais, a título de pesquisa. A Fiocruz faz isso também, tá? A Fiocruz tem pesquisa disso, tem pesquisa na área de efluentes também. A professora Xana, inclusive, aí da Rural, ela também trabalha com essa área de efluentes, eu também dou uma ajuda aí, de efluentes de abatedouro. A gente tem pego muita coisa no efluente do abatedouro. Por quê? O abatedouro usa muita água no abate e no processamento, e depois ele até trata o efluente. Mas o nível de tratamento do efluente que é exigido pelo IBAMA não é suficiente para matar essas bactérias e nem para retirar esses genes. Né? Seriam esses genes de resistência, seriam um nível muito, muito acima de tratamento, tecnologias muito mais sofisticadas. E isso não existe nem na nenhuma normativa que obrigue isso. Então, isso fica a título de pesquisa. Tá? O pessoal da Rural aí trabalha bastante com isso, o pessoal da Fiocruz. Bom, Ana Luísa, quais conselhos o senhor daria para quem gostaria de fazer estágio na área, por onde começar e sem ter experiência na área? Então, Ana Luísa, a vantagem da avicultura é a seguinte, que se contrata sem experiência. Né? Eles contratam sem experiência. Porque é uma atividade que é perfil, tá? É muito perfil. Eu já tive alunos que falaram, eu quero trabalhar com avicultura. Chegou a campo, não aguentou. E eu tive alunos que, eu quero trabalhar com abatedouro. Foram o mesmo aluno, foi para abatedouro, se achou. E eu já tive alunos que foram para abatedouro, se apurrinharam e preferiram trabalhar a campo. Então, assim, trabalhar a campo é perfil. É perfil, tem que ter perfil. Tá? Tem que gostar de dirigir, tem que gostar de conversar com os produtores, lá com os peões, jogar a conversa fora, porque é a melhor forma de, inclusive, vocês treinarem as pessoas a campo. Tá falando ali uma besteira ali, daqui a pouco, pum, você bota uma coisa técnica no meio do caminho. É que nem eu faço em sala de aula às vezes.
né? Quando eu vejo que a turma dispersa, eu vou para a zoeira, depois eu volto para a parte técnica. E é a mesma estratégia, campo. Então tem que ter perfil, tem que gostar de rodar, é um trabalho muito dinâmico. Como eu te disse, contrata-se sem experiência e a experiência se adquire nos treinamentos, porque as empresas dão treinamentos, tá? E para fazer estágio, recomendo que vocês utilizem o estágio supervisionado de vocês no final da graduação. As empresas têm uma predisposição a contratar estagiários, eles gostam de contratar, inclusive, estagiários de final de curso, porque eles passam uma missão, um trabalho para esse estagiário, falam, eu quero que você controle, sei lá, a qualidade de cama. E aí você vai ficar controlando a qualidade de cama e você vai ficar fazendo apresentações para eles, da empresa, sobre o trabalho que você está desenvolvendo. Né? Teve um ex-aluno da Rural que foi nessa, foi exatamente assim com ele na Perdigão. Ele fez um trabalho, por exemplo, em controle de salmonela, mostrando como estava o perfil de salmonela das propriedades daquela determinada indústria, agroindústria. Tá? E no final ele foi contratado, já deve estar uns 6 anos aí trabalhando a campo. Ele é ex-aluno aí da Rural, até. Então, a melhor forma que você tem é vá atrás dos sites dessas empresas, mande currículo, manda e-mail, apurrinha eles, mas se você fizer isso no final da graduação, ou ali trancar um períodozinho que for, que seja para você ir, com certeza te aceita. É assim que funciona. Mas, como eu disse, tem que ter perfil, tem que gostar de dirigir, vai ficar sem sinal de telefone direto, sem internet. Tem dias que é mais puxado, que é sol na cabeça, tem dias que é lama, tem dias que são super agradáveis. Então, é um trabalho que eu gosto muito. Eu gosto muito de estar campo. A minha grande paixão é estar campo. Tá? Vamos lá, peraí, teve mais pergunta aqui. Milena, fala um pouco sobre a finalidade da sexagem em ovos para a avicultura de postura. Bom, Milena, a sexagem é importantíssima, né? Porque o que dá ovo é a galinha, é a fêmea. Então, a sexagem ela é importantíssima para a avicultura de postura. Não vou falar para vocês que não nascem machos sim, tá? Mas esses machos eles podem ser vendidos de uma forma bem barata, assim como comercial, né, para alguns produtores pequenos, tipo lojas de ração, por exemplo, né? Ou inclusive eles serem eliminados dentro do incubatório, tá? Dentro do incubatório. Também existe um procedimento que pode se fazer no incubatório, que é o que o Ministério da Agricultura preconiza, e você elimina esses pintinhos machos, né, no caso, para postura. No caso de corte, você já não tem essa... A fêmea também vai para campo, a fêmea também vai engordar e também vai para o abate para ser abatida. Apesar de que a fêmea, ela desenvolve junto com o macho até uma determinada idade. Chega numa determinada idade, ela começa a não responder em questão de ganho de peso. Aí por isso que, inclusive, aí é uma coisa que é uma aula para falar só disso também. Inclusive, em fêmeas, chega numa determinada idade, a gente muda a formulação da ração. Ela fica diferente da ração do macho, uma ração mais barata, com proteínas mais baratas. Né? Isso ajuda também a enxugar custos da agroindústria. Mais perguntas, gente? Não estou vendo mais aqui, não. Espera aí. É isso aí. Mais alguma coisa? Acho que foi todas, professor. Isso aí. Mais alguém, gente? Aproveita a oportunidade. Então me adicionem lá, Ramon Pimenta Vet, tudo junto. Quem quiser conversar no direct lá, podem mandar mensagem por lá, a gente conversa. Eu oriento por lá também, tá? Tanto o pessoal da Rural e quem não for da Rural e estiver assistindo também, tá? Pode falar lá. Obrigada, professor. É isso, gente. Obrigado por mais uma oportunidade aí de estar aqui falando com vocês, né? E me despedindo aí de vocês também.
Desligo aqui? Pode encerrar, podemos encerrar. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Boa noite.